Oi, bem-vindos à resenha de 1 ano de uso do iPhone 15. Quando eu fiz o unboxing ano passado, eu tinha prometido que eu faria essa resenha. Eu faria a primeira resenha de 6 meses, depois faria a resenha de 1 ano. Mas assim, 1 ano passou por cima de mim. Eu nem percebi quando passaram 6 meses e quando eu percebi, meu celular está completando 1 ano de idade. E assim, os posts que eu faço aqui sobre tecnologia, como não são nenhum especialista falando, são só eu compartilhando a minha experiência, eles fazem bastante sucesso aqui no canal. Então, como prometido, eu tinha que falar do meu celular depois de 1 ano de uso. Vocês sabem que esse celular ele foi luta atrás de batalha pra eu conseguir ele. Eu fiquei 5 anos com o iPhone 11 e aí eu já pulei direto do iPhone 11 pro iPhone 15. Na verdade, voltando toda a história, meu primeiro iPhone foi o 3GS, quando eu tinha 14 anos, foi meu presente de 15 anos ele. Depois do 3GS eu tive o 5C, depois eu tive o primeiro SE, que ele era baseado no 6. O primeiro SE da história, o primeiro iPhone SE que inventaram, eu tive. E aí, finalmente, eu fui pro iPhone 7. Antes de, em 2020, eu chegar ao iPhone 11 e fiquei 5 anos com ele até trocar pelo iPhone 15 em 2025. Se você não assistiu ainda o vídeo do unboxing Primeiras Impressões, eu vou colocar aqui a playlist de tecnologia, são alguns dos meus vídeos mais recentes. E aí você pode dar uma olhadinha no que eu pensei. Mas assim, eu escolhi o iPhone 15 porque não tinha muita diferença entre o 15 e o 16, assim, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi. A maioria das pessoas que comprou o 16 senti que não tinha diferença o suficiente para você fazer esse upgrade. E o 15 ele tava mais barato do que o 16, então eu fui pro 15. Neste meio tempo, neste 1 ano, saiu o 17. E um ponto que eu vou começar com esse já é o fato de que minha amiga que tinha o 15 Pro Max, que não é o meu, né? O meu é o 15 normal, o 15 mais básico. Mas minha amiga que tinha o 15 Pro Max, ela mudou pro 17 Pro Max assim que o 17 saiu e ela detestou, se arrependeu amargamente. Agora é quase impossível voltar atrás, né? Especialmente se você tá num programa de upgrade assim. Mas ela detestou porque foi ela que me influenciou, inclusive, a ir no 15. Porque quando o 16 saiu, ela não quis ir pro 16, mas quando o 17 saiu e o 17 explodiu, né? Ela foi pro 17 Pro Max. E quando ela chegou no 17, ela se arrependeu amargamente de ter mudado, porque o 15 dela ainda tava bom. E o 17, ele é frágil, do ponto de vista dela, ele é frágil e as mudanças dele também não valem o upgrade. Ele tem um material para poder não esquentar tanto e por causa disso ele acabou sendo muito frágil mesmo. Ele arranha fácil, ele estraga fácil. Então, assim, 15 para mim é perfeito nesse sentido, ele é bastante resistente. Eu vou passar para vocês, inclusive, também um vídeo que eu gravei com o meu celular do trabalho, o celular que é emprestado para mim do trabalho, pra mostrar pra vocês como estão as condições do celular, já que eu estou gravando esse vídeo no celular, inclusive no modo cinema. Se alguém tem curiosidade de saber como é o modo cinema, eu tô com 2 luzes aqui na minha frente, uma de um lado e uma de outro, e eu tô no modo cinema aqui. E é assim que a imagem tá ficando. Então, se você tem curiosidade em saber como é o modo cinema na câmera frontal, é assim. Eu gosto de gravar com a câmera frontal, apesar da câmera traseira, ela obviamente tem muito mais qualidade. Eu prefiro gravar quando eu estou gravando assim com a câmera frontal. E é este modelo, e eu vou mostrar pra vocês agora como está a lataria do celular depois de 1 ano. Aqui ele não tá nem arranhado e nem amassado, apesar dele já ter caído bastante. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá sujo em volta da película. A película ela funciona perfeitamente. Foi até uma dica que eu recebi pra poder manter, né? Porque essa parte, o que me falaram foi que essa parte aqui da câmera, ela arranha, na verdade ela vai ficando prata. Aí eu comprei a película pra colocar, e a película ela funciona bem com a câmera, ela não dá problema nenhum com a câmera. Um ponto importante que eu percebi, como vocês viram, o celular ele tá em ótimas condições, ele vive... Eu botei película nele no dia que ele chegou, eu botei a película na traseira, ele não tá com tanto arranhão, não tá com tanto problema, ele demorou muito também pra cair pela primeira vez, agora ele tá caindo o tempo inteiro, inclusive caiu no último vídeo que eu postei aqui no canal, se vocês quiserem assistir lá. Naquele dia ele já tinha caído umas 2 vezes, ele caiu de novo, mas ele tá aqui inteirinho. Eu comprei uma capinha
que eu queria uma capinha preta, né, porque o celular é preto, que fechasse tudo, então ela tá mais protegida, mais resistente também, e o celular ele tá todo protegido e ele está inteirinho, sem arranhões. O que pra quem assistiu a resenha de 1 ano do tablet sabe que comigo, que sou uma pessoa que tem um uso mais... Não é um uso violento, gente, é porque eu sou desastrada, TDAH, e no momento, inclusive, meu TDAH está atacadíssimo, e eu sou desastrada. Então eu derrubo as coisas, eu quebro as coisas, meu tablet, precisei trocar a tela. E assim, meu iPhone 11, ele durou 5 anos e ele ainda continua existindo, porque eu passei ele pra minha irmã, mas foi na base de muito sofrimento. E assim, o fato dele ser resistente, dele ter aguentado, ótimo. E inclusive, por ter tido esse feedback da minha amiga, eu não iria pro 17 por causa dessa fragilidade dele, porque eu me conheço. E assim, na verdade, todo mundo que eu conheço que fez esse upgrade pro 17, todo mundo que eu conheço no sentido de... Porque existem vários usos para o celular. Eu sou criadora de conteúdo e eu sou social media. Então, assim, eu trabalho no meu celular o tempo inteiro. O tempo inteiro mesmo. Meu uso de tela, que no momento está em média de 10 a 11 horas, é, tipo, absurdo nesse nível. Então, eu preciso do celular com alto uso. E, assim, quando eu me comparo, falo assim, todo mundo que eu conheço que fez essa mudança não gostou. Eu tô me comparando a pessoas que também usam o celular pra trabalhar e também usam o celular pra trabalhar o tempo inteiro, sabe? Todo mundo que eu conheço que fez esse upgrade pro iPhone 17 se arrependeu. Seja quem foi do 16 pro 17, seja quem foi do 15 pro 17, seja quem resolveu ir pro 17 porque tava há muito tempo, se arrependeu. Porque o 15 e o 16 acabaram repercutindo melhor, digamos assim, né? O 17 me surpreendeu quando ele saiu no final do ano passado e pareceu ter uma adesão muito forte, mas depois comentaram comigo que, tipo, as pessoas elas estão comprando celulares mais antigos, tipo o 15, e comprando o fundo. Existe todo um mercado de venda do fundo do iPhone nesses sites chineses, como a Shopee, a Shein, e elas vão no técnico e pedem pro técnico trocar o fundo e colocar o fundo do 17. E aí, por isso que parece que tem muita gente que tem um iPhone 17. Então, assim, é isso, de que quem eu conheço que comprou o iPhone 17 como ferramenta de trabalho, porque usa muito, se arrependeu, especialmente quem tem costume de usar iPhone assim. Eu não sei as pessoas que usam de uma forma mais básica, que usam só de forma pessoal, que não trabalham com celular, como se sentem, mas foi esse o feedback que eu recebi em relação às outras pessoas que têm o 17. Voltando pro meu filho, pro 15. Eu já falei que eu tinha um 11, o 11 ele me sustentou por muito tempo, ele me ajudou muito na produção de conteúdo, mas ele chegou a um ponto de que ele não era o suficiente pra mim. Um dos principais pontos era a câmera. Então, assim, a câmera do 15, ela me satisfaz demais. Demais, demais, demais. Eu amo a câmera do celular. O modo cinema e o modo retrato dele, eu acho que ele funciona muito bem. Eu tinha medo dele ser muito pesado na hora de editar, porque meu computador também não tá essas coisas todas, mas ele flui naturalmente e eu gosto muito de como ficam as imagens dele. Eu até diria que a imagem tem uma definição boa demais, porque às vezes é uma blusa com pelo de gato que eu usei aqui, que quando eu vou assistir o vídeo na TV depois, você tá vendo o DNA do gato na minha blusa por causa da qualidade da câmera. Isso não é tão legal assim. E até de vez em quando eu paro pra olhar assim na imagem do celular, nos gráficos do celular e falo, nossa, isso aqui ficou foda, ficou massa isso aqui, essa foto ficou top, essa imagem ficou isso, ficou aquilo, entendeu? Então eu acho que qualquer problema que eu tiver com a câmera é mais uma questão do usuário. Outra questão, já que nós estamos falando dessa produção, é o microfone. Eu amo o microfone desse celular. Um exemplo que eu vou dar pra vocês é o vídeo do Amigo Secreto que eu fiz ano passado. Vou deixar pra vocês nos comentários pra vocês entenderem o que eu tô falando. E o vídeo do Amigo Secreto, gente, eu estava bêbada. Eu estava pra lá de Bagdada pra ver no vídeo. E 2, eu botei o celular de uma forma completamente aleatória ali, só pra dizer que tava gravando. E ele capturou o áudio da melhor forma possível. Tinha música no fundo, ele capturou o áudio do jeito que eu queria que ele fosse capturar, entendeu? O que era pra entrar, entrou, o que não era pra entrar, não entrou, ele vai direto. O iPhone, ele tem muito disso da tecnologia, que ele vai no som
que tá mais... que tá direcionado pra ele. Tipo, tem um quadradinho aqui na imagem que é... Eu vou até tirar um print aqui pra mostrar pra vocês. Tem um quadradinho que tá aqui na imagem que é... O foco tá em mim, então o microfone ele tá captando aonde o foco da câmera está. Eu diminuí os sons ao redor, é claro, mas, por exemplo, eu tô em um prédio, um apartamento, uma pessoa acabou de espirrar ali fora e provavelmente a câmera ela não pegou essa porque ela tá direcionada em mim. E isso funciona até na hora que eu vou editar, quando eu vou editar o vídeo e eu tô em algum lugar barulhento, que até o último vídeo teve essa questão também, e eu preciso recuperar a minha voz, eu acabo conseguindo recuperar melhor, porque a forma como ele é gravado, ele separa no vocal, ele separa na voz onde tá focada, e mesmo que tenha muito som que o microfone não tem como abafar, ele pega, ele percebe que isso aqui é o vocal, percebe que isso aqui é a voz, e aí na hora de editar é 10 de 10. E o microfone ele tem muita qualidade, porque às vezes... Até na recepção dele, quando eu tô editando também, eu fico, que som é esse? Aí eu fico meio olhando em volta, assim, pra, tipo... Principalmente os vídeos que eu gravo dentro de casa, que é a maioria porque eu não saio de casa. Eu fico, que som é esse? Eu fico tentando entender e eu falo, gente, eu não acredito que o microfone capturou isso. E chega ao ponto de que, assim, eu tenho microfone de lapela. Eu comprei o microfone de lapela antes de eu trocar de celular. Quando eu ainda estava juntando dinheiro do celular, eu comprei o microfone de lapela. E eu não gosto do som que fica no microfone de lapela, porque pra mim fica parecendo um som de IA. Na verdade é porque é um ciclo constante, porque o som da IA, ela acaba reproduzindo o som do microfone de lapela, porque ela está acostumada, tipo, ela foi treinada, a edição e a reprodução de voz foram treinadas em gravações de sons de lapela. Então eu não gosto do som do microfone porque fica parecendo que a voz é de IA. E às vezes eu não gosto de uma edição ou outra também que seja sem essa separação de voz, né? Que seja só a melhora do ruído, porque também fica parecendo voz de IA. E o microfone da câmera do celular supra esse problema pra mim, entendeu? É muito, muito, muito raro eu precisar usar o microfone de lapela. E quando eu uso, é mais pelo efeito de estar segurando o microfone de lapela do que pra melhorar o som. Porque o som do celular é tudo e eu amo o microfone desse celular. Assim, o do meu antigo eu gostava bastante também, mas eu sabia que não era o ideal, que tinha vários problemas utilizando ele em trabalho, ele não tava, assim, no maximizado, assim, a qualidade. E esse tá, assim, no sentido geral, né? Eu uso pra cobertura de evento, eu uso pra tudo e eu amo demais essas questões da câmera e da gravação. Então, assim, no sentido de eu comprei esse celular pra trabalhar e pra gravar, ele me supre. Porque, por exemplo, eu sempre tive vontade de ter uma câmera pra, por exemplo, num momento como este, que eu estou falando do celular, eu não tenho como mostrar o celular porque eu tô gravando. Só que eu gosto tanto da câmera do celular que ano passado teve um momento que eu falei assim, cara, eu comprei esse celular por causa da câmera dele. E a câmera dele, ela me satisfaz muito. Não tem pra que eu ficar comprando outro dispositivo no momento, assim, né? Talvez quando a gente avançar, quando a gente estiver fazendo mais dinheiro aqui com o canal, quando for meu trabalho em tempo integral, alguma coisa assim, eu compre mais equipamentos melhores e tal. Mas, assim, não tem motivo pra eu comprar um dispositivo desses agora pra eu poder usar o celular nas gravações de vídeo, quando na verdade é bom que eu não fique no celular o tempo inteiro, que eu diminua meu tempo no celular de forma mais ativa, assim, mais comendo o meu cérebro, e utilize ele pra função dele, que é essa, de trabalho. Então, assim, eu amo a câmera do celular e ela me supre no exato sentido que eu precisava dele, porque o investimento dele, falo isso o tempo inteiro, eu ainda não terminei de pagar esse celular. Ainda faltam 2 parcelas. Na verdade, foi porque eu adiei, né? Se eu tivesse pago todo mês, se eu não tivesse tido problemas, como ele foi parcelado em 12 vezes, eu já teria terminado de pagar agora que tá completando um ano. Mas teve meses que eu precisei adiar o pagamento porque eu não tinha grana. Então, assim, eu ainda não terminei de pagar ele, ainda faltam 2 parcelas. Eu investi nele pra isso e, nesse sentido, ele me supre. Uma questão que eu tive com ele que me surpreendeu e eu tava frustrada comigo mesma nesse sentido, mas depois de analisar um pouco e até ler sobre outras pessoas que têm iPhone 15, eu percebi que o problema é o celular. O iPhone 15 faz isso sempre, que é a queda da saúde da bateria muito rápido. Porque assim,
A minha tá em 89%. E quando começou a cair pra 99%, com 5 meses de uso, depois foi diminuindo. E assim, é óbvio que eu uso muito celular, eu falei, então, eu tô numa média de 11 horas diárias de uso, porque trabalho e depois, vai isso, vai aquilo. E assim, eu tô muito tentando diminuir, eu vou falar e escrever sobre isso depois. Como eu tô tentando distanciar a rede social trabalho e a rede social lazer, e na verdade tentar tirar a rede social do meu lazer, mas isso é um assunto para outro momento. A questão é 11 horas de uso no celular, e assim, eu tava tentando diminuir esse tempo de uso, continuo tentando diminuir esse tempo de uso, mas é muito difícil porque eu tô usando para trabalhar. 11 horas por dia é uma média do tempo que eu trabalho, assim, entre o meu trabalho em tempo integral, que eu trabalho 40 horas semanais, os freelas que eu faço para cliente, para cobertura de evento e etc e tal, e a minha criação de conteúdo. Então, assim, 11 horas é a média da quantidade de trabalho que eu realmente faço. E, assim, é muito difícil diminuir esse tempo de uso, até porque, por exemplo, no momento eu não tô usando o celular nas redes sociais, não tô mas eu estou usando o celular porque ele está gravando isso aqui. E aí minha bateria foi para 89%. E ela travou em 89% tem uns 3 meses. E eu fiquei chateada com isso, porque assim, nossa, menos de um ano e tá 89%, não sei o quê. Só que aí eu conversei, eu tava pesquisando sobre isso, sobre a saúde da bateria, sobre o que poderia ser feito, sobre como melhorar. E eu fui vendo que, assim, a maioria das pessoas que tem o iPhone 15 e até o 15 Pro, o 15 Pro Max, a saúde da bateria, ela faz isso. Ela chega a 80% rápido. A minha tá em 89%, ainda tá bem. A questão dos ciclos de uso também que ela tem, estão nesse sentido. Eu vi um comentário, inclusive, de uma pessoa que também foi do iPhone 11 pro iPhone 15, que, tipo, o iPhone 11, a bateria dele é mais duradoura nesse sentido. Ela demora mais pra ficar ruim. E assim, a minha tava péssima quando eu terminei com o meu iPhone 11, mas assim, foram 5 anos de uso. E uso intenso. E assim, a minha questão com ele é isso. Em relação à duração da bateria, ela tá durando em média 6 horas, assim, de uso intenso. Com vídeo, com gravação, com edição e tal. Com jogos também, às vezes, ela tá durando essa média de 6 horas. Eu vou pra Bienal da Bahia no meio desse mês e eu vou fazer vlogs. Eu quero ver como ela vai sobreviver a essa confusão, né? Porque a gente vai ter a questão de que provavelmente eu vou estar usando 3G, eu vou estar nessa correria de gravação, às vezes o celular esquenta e tal. Eu quero ver como ela vai passar por isso. Quantas vezes eu vou precisar usar carregador portátil, quantas vezes eu vou precisar colocar ela na tomada, coisas assim. Mas num dia geral, eu tô usando em média, acho que 172%. Deixa eu dar uma olhada. Meu uso, na verdade, caiu esta semana. Meu uso tá em 107%. Ai, que lindo! Eu tava achando que eu estava com mais de 150%. Meu uso, a média de uso de baterias essa semana está 107%. Mas é isso, de que ela tá durando em média 6 horas e aí eu preciso carregar novamente, por isso que ela acaba nesse sentido. E quando eu falo durando, é assim, quanto tempo até ela chegar a 20%. Porque quando ela chega a 20%, que bate aquela notificação de bateria fraca, ela já vai pro carregador de novo. É isso, de que a bateria, ela me frustrou um pouco nesse sentido e eu fiquei me culpando como usuária por causa disso, mas tendo essa compreensão de que eu sou uma usuária intensa do celular, porque eu uso para trabalhar e eu uso por grandes horas do dia. E eu tenho tentado diminuir também o uso do celular, mas aí já é uma coisa à parte. Mas eu acredito que os celulares mais novos, que vão ser o 16 e o 17, também enfrentem esse problema e também seja até uma questão do produto, né? Porque eu lembro que quando o iPhone 11 saiu, que foi aquele negócio, um dos principais pontos de venda dele era justamente a bateria o dia inteiro. E a bateria do iPhone 11 era muito boa. E eu comprei o meu, tipo, quase no comecinho da pandemia. Então, assim, eu usava ele muito, muito, muito. E a bateria durava, tipo, 2 dias. E depois disso foi diminuindo, né? Eles falam ainda que a bateria com a mesma qualidade do iPhone 11. Mas mesmo que a gente acredite nisso, pelo celular ele ter mais funções, ele tem mais câmeras, ele tem mais designs, efeitos, ele tem outros usos de cores, eles têm outros gráficos e etc.
Por causa disso, ele acaba realmente gastando mais bateria e a bateria acaba sofrendo um pouquinho mais. É uma questão importante, só que aí já é uma questão da Apple, que eu não sei por que não foi resolvida, porque eu pensei que esse país tivesse leis, mas o carregador, que o cabo do carregador, eu só fui poder usar realmente o cabo do carregador muito tempo depois, porque ele vem sem um conector, né? E agora, como ele é tipo C dos dois lados, o que eu posso fazer? Não vem com conector. E eu não tinha mais R$ 200 para dar num conector e eu passei meses usando um carregador original da Samsung para poder compensar, porque o que eu podia fazer? Eu não tinha como comprar um conector, entendeu? E é uma questão de pobreza miserável, gente. Então, assim, o fato dele ter virado tipo C dos dois lados e não vir com um conector é de lascar. De verdade, ele deveria vir com um conector. Em relação aos usos dos aplicativos, eu não tive nenhum problema com travação, com nada do tipo. Eu uso muito ele pro TikTok, pra vídeos no YouTube, coisas assim, ele flui perfeitamente. Eu usei ele por um tempo até pra... quando eu tava com o YouTube Premium também, eu usava muito ele pra ouvir música, pra coisas assim. Eu deixava ele fluindo e ele vai muito bem. Pra jogos também, eu tava usando alguns joguinhos. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu achei interessante que por um tempo ele não tava... O Face ID não tava me reconhecendo de franja e eu fui cadastrar um look alternativo no Face ID. E aí, meus aplicativos de banco todos travaram e eu tive que fazer a autorização de todos os aplicativos de banco de novo, porque houve uma mudança no Face ID. Mas eu me senti segura por isso, né? Porque aí já tem essa questão de que as fotos minhas que o banco tem é diferente. Então, se alguém tentar alterar meu Face ID sem minha autorização, os bancos vão travar e vão precisar do meu belíssimo rosto. O que mais? Eu tô pensando no que mais eu posso falar, gente, porque... Assim, os meus usos principais de aplicativos são as redes sociais e são essas questões de vídeo. A memória, assim, eu sou chata da memória. O meu é de 256 GB. Eu fui de 64 GB para 256 GB, então pra mim. Só que eu sou muito agoniada. E assim, nunca deu memória fraca, mas eu tô sempre apagando, eu tô sempre atualizando. Inclusive, estamos no começo do mês e eu ainda não fiz backup das minhas fotos e já tô ficando estressada já que eu tenho que fazer. Porque eu faço uma vez por mês o backup. Eu apago o aplicativo que não tá sendo usado. Eu limpo as conversas de grupos de vendas e coisas assim no WhatsApp pra não ficar com tanta coisa gasta. Eu tô sempre limpando justamente pra não dar nenhum problema. Mas também nunca chegou a ficar muito pesado, né? Nunca chegou a ficar realmente me atrapalhando. E aí eu tenho essa liberdade de gravar vídeos longos, de deixar as coisas por mais tempo, assim, justamente pra não dar problema, né? Pra continuar funcionando bem. Eu acho que é isso. Não tem muito o que falar. Como eu já falei, eu uso pra essas coisas. Eu vou usar o CapCut, eu vou usar o Lightroom, eu vou usar o Instagram, eu vou usar Canva, eu vou usar... O Canva tava dando problemas esses dias, mas o problema era o aplicativo do Canva. Foi só sair uma atualização que resolveu o problema não é o celular. Em relação à atualização, né? A atualização do iOS que teve no final do ano passado. Eu me acostumei já. No começo era meio esquisito, era meio estranho. Ainda não gosto muito do design, mas é isso de que a gente acaba se acostumando. A Apple tem dessas coisas. Toda vez que sai uma atualização é tipo, meu Deus, muito feio. E dessa vez, na verdade, foi a mais feia de todas. Mas depois a gente se acostuma e a gente fica tipo, é o que temos pra hoje. Que mais? É uma questão de design também. Eu acho que a atualização não veio com nada muito útil que eu possa falar aqui pra vocês. Assim, nossa, que diferença. Não, pra mim é uma questão do design mesmo. Que esse líquido transparente ficou esquisito. Um dos motivos também pelo qual eu acho que até comentei no passado que eu escolhi o 15 ao invés do 16, né? Porque na época o 17 então não tinha saído. Era a Apple Intelligence, porque eu não queria Apple Intelligence. Eu não queria essa IA da Apple que é tão dramática, assim, né? Com as coisas, com as informações pra pegar. E assim, um ano depois eu não vejo gente falando que a Apple Intelligence isso, a Apple Intelligence aquilo. Eu acho que não colou tanto quanto eles queriam que colasse. Não vejo, tipo, gente usando pra criar nada muito, muito interessante. Eu acho que outros serviços de IA colaram mais nesse sentido. Mas ainda bem que eu escolhi o 15, inclusive por isso também, porque ele ainda tem que durar uns aninhos comigo, assim. Eu acho que é isso.
Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram saber sobre o iPhone 15, vocês podem deixar no comentário. Em breve eu vou fazer também vídeos sobre os tablets que eu tenho acesso aqui em casa, porque tem o meu, que é o S6 Lite, o da minha irmã, que é o S9 FE, e o do meu cunhado, que é o S10 Lite. Então, eu vou fazer alguns vídeos sobre esses tablets pra gente poder conversar um pouquinho sobre cada aspecto deles, né? Em especial porque eu já tô pensando em trocar o meu assim que eu tiver grana. Mas a gente vai conversar sobre isso nos outros vídeos. Mas se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários que a gente vai conversando, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.